Olá, vamos para a nossa aula vídeo sobre o batismo. É um prazer muito grande poder nos comunicar com você falando a respeito do batismo nas águas através desses vídeos. Para começar, nós vamos ver a respeito do significado do batismo. Para isto, eu quero ler no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a ordem de Jesus para os seus discípulos, que se tornou hoje a comissão da igreja aqui na terra. É a responsabilidade da igreja aqui na terra. Mas neste primeiro vídeo aula, eu quero responder algumas perguntas sobre o batismo. Primeiro, o que é o batismo nas águas? Queridos, o batismo nas águas, ele é a confissão da sua fé. Primeira resposta para a pergunta: o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é a confissão de sua fé. Você está confessando sua fé em Jesus. Pelo batismo, confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Atestamos nossa morte para o pecado e o nosso propósito de andar em novidade de vida, em ter uma vida diferente. O batismo é testemunho de morte para o pecado e de novidade de vida para Cristo Jesus. Nós atestamos no batismo que a velha vida, a vida de pecados anteriores, dos nossos pecados, que nos separa de Deus e que não nos deixava ter parte com Deus, nós confessamos no batismo que ela foi sepultada e ao mesmo tempo ela é levantada, ressuscitada para ter uma vida nova, uma vida em Cristo. O batismo é também um requisito prévio para se unir à igreja. No batismo você também assume compromissos com a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. É muito simples você não se batizar e também não assumir compromisso. A pessoa não tem compromisso algum com o corpo de Cristo, que é a igreja, o povo que Deus vai levar para os céus. Agora, a gente sempre tem essa frase, né? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando alguém casa, assume o quê? Um compromisso de um casamento. Vai viver um para o outro no casamento. O batismo é algo de compromisso. Você vai viver para Cristo e Cristo vive em você. Então é mais do que o símbolo do mergulhar nas águas. Ele é um requisito para se unir para a igreja. Diz
a serva do Senhor, simboliza o batismo solidíssima renúncia do mundo. Os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declara publicamente que renuncia o serviço de Satanás e se torna membros da família real, dos filhos do celeste Rei. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Você coloca a sua vida definitivamente na mão de Deus, através do batismo, Através do batismo. Então, o batismo é a sua confissão de fé pública. Você está confessando. Mas o que significa o batismo? Uma outra pergunta. A significação, ela não está no rito em si, mas no que ele representa para a igreja, para o mundo, e quando a nossa morte para o pecado e a nossa novidade de vida em Cristo. Repito, o batismo nas águas, ele não significa somente um rito, um costume, uma prática da igreja evangélica. Ele é muito além, espiritualmente, e eu vou falar num próximo vídeo sobre isso. Espiritualmente, coisas acontecem na vida da pessoa quando ela está se batizando. Coisas acontecem espiritualmente na sua vida no exato momento do seu batismo. Você deve ser batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele representa que Cristo é o Senhor da nossa vida. Paulo escreveu: todos quantos somos batizados em Cristo Jesus, fomos revestidos de Cristo. Gálatas 3:27. Ele não diz que quem não foi batizado se revestiu de Cristo Jesus. Ele diz: todos quantos fomos batizados, nos revestimos de Cristo Jesus. Continuando então, o que significa o batismo? Ele representa que pertencemos ao corpo de Cristo. E aqui eu quero frisar muito bem a questão da Santa Ceia. Hoje é comum a pessoa querer tomar a Santa Ceia sem ser batizado. Mas, na verdade, a Santa Ceia, ela é um ato para os que são batizados nas águas, que têm e que querem uma vida com Deus. Eu abro aqui um parênteses para dizer: nós não vimos Jesus dando a Santa Ceia ou comendo a Santa Ceia com as multidões. As multidões estavam lá recebendo milagres, recebendo curas, palavras, mas elas não tinham compromisso com Jesus. Quem tinha compromisso com Jesus eram os apóstolos e os discípulos. E a Santa Ceia nós vimos Jesus ministrando aos discípulos, aos apóstolos. Então a Santa Ceia não é para a pessoa simplesmente pelo fato dela vir à igreja ou dela participar, receber graças de Deus, ou ela ter uma fé em Deus. Não, o batismo é
para quem faz parte do corpo. E fazer parte do corpo é também ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Por que a igreja pratica batismo, né? E há uma diferença, porque no próximo vídeo que eu vou trazer para você, onde eu vou falar das coisas espirituais que acontecem na vida de quando você está se batizando, eu vou também falar sobre a questão do batismo quando criancinha, neném, bebê, né? Realmente aquilo ali é um batismo. Então, ele representa que pertencemos ao corpo de Cristo. Além de levar o cristão a uma comunhão mais rica e íntima com Deus, o batismo lhe proporciona uma nova relação com a Igreja de Cristo. Compromisso com a Igreja, com o corpo. Compromisso com a vida da Igreja. O batismo é um compromisso com a Igreja de Cristo. Ele é a porta para a comunhão da igreja, bem como a porta para o discipulado. Lembra que eu falei que Jesus serviu a ceia para os discípulos? Serviu a ceia para os discípulos, para os apóstolos. Ser discipulado, comprometido. Diz a serva do Senhor: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário, como ganhador de almas, como vida com Deus. O que o batismo simboliza então? O Novo Testamento apresenta o batismo dentro do contexto, nos dando muitos significados e muita importância ao rito do batismo, a cerimônia, o batismo em si. O batismo, ele simboliza perdão das transgressões, morte para o pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 3 até o 10. Os pecadores arrependidos identificam-se com Jesus por meio do batismo. Você acha que não tem nenhum pecado, que nunca cometeu nenhum erro, nenhum pecado, que a sua vida é plena de pecado, ou está livre de qualquer pecado? Se você acha assim, realmente você não deve se batizar. Mas se você tem consciência que é pecador, que é pecadora, que é falho, que necessita de Deus, necessita de Jesus para perdoar teus pecados, você deve se batizar. Todos que acreditam em Jesus devem se batizar. Ele é um ato da nossa fé em Cristo Jesus. O batismo significa uma novidade de vida com Jesus. A vida depois do batismo, ela deve ser uma vida nova, uma vida diferente, uma vida morta para o pecado, mas mais viva para Deus, para as coisas de Deus. É a vida daquele que faz um concerto com Deus, que partilha da comunhão com outros crentes da mesma fé, que promete aceitar as condições do concerto. Existem normas, existem regras, e o batismo é uma porta pela qual você também se compromete a trilhar nestas regras, a obedecer estas regras,
O batismo é impressionante, o batismo nas águas. Todas as pessoas deveriam quem crê em Jesus, quem quer Deus, quem quer... É por isso que o Evangelho de Marcos, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Você não pode ser salvo sem andar na lei de Deus. Você não pode ser salvo sem obedecer à lei de Deus, sem estar nos princípios da palavra. Eu não posso querer ser salvo sem cumprir os regulamentos de Deus na minha vida, as normas de Deus na minha vida. Então, o batismo é um meio pelo qual eu confesso que eu quero isso. Quantas vezes uma pessoa vai assinar um contrato, Você vai alugar uma casa, tem um contrato que você assina. Ali tem o quê? Os requisitos, as normas que tanto o dono da casa precisa se submeter, tanto quanto a pessoa que está alugando tem que se submeter. Tem os prós e os contra, as questões que é a favor do proprietário e as questões que é a favor do inquilino, de quem está alugado. Ambos assinam aquele contrato, para que as coisas tenham uma harmonia, um direito, tenham um direito. Um contrato da compra de um bem, o batismo é como se fosse a assinatura de um contrato. Existem requisitos, existem normas, e eu estou aceitando essas normas. Quando assina aquele contrato do aluguel, você está aceitando aquelas condições que ali estão escritas. Se ali diz que é para pagar um aluguel de R$500 mensal no dia tal, se você não pagar no dia tal, você vai ter uma multa de tantos reais, se não pagar vai ter juros. Então você está aceitando essas condições do contrato, O batismo significa isto: eu aceito para a minha vida as condições que Deus colocou para que eu viva aqui na terra, a fim de que eu seja dele. A casa vai ser sua, mesmo sendo alugada, é você quem vai mandar ali dentro dela. Nem o dono dela vai chegar lá e querer fazer alguma coisa sem a sua permissão, porque você assinou um contrato com ele que lhe dá o direito de usufruir disto. O batismo nos dá também esses direitos de usufruir das coisas celestiais. Então o batismo é um ato, o batismo nas águas é um ato de compromisso. Quem quer ter compromisso com Deus? É muito fácil, viver sem compromisso. Mas Deus só vai ter compromisso a vida inteira comigo se eu também assumir compromisso de ter uma vida inteira com Ele. O batismo é um ato para ter compromisso uma vida inteira com Deus. Aconteça o que acontecer, mas você assumiu um compromisso. Muito bem. O que é abrangido pelo batismo? Uma outra pergunta. O que é abrangido pelo batismo? O batismo bíblico, ele requer imersão na água. Sim, a Bíblia ensina o batismo por imersão, ou seja, mergulhar totalmente na água. É interessante que eu tenho aqui um estudo sobre o batismo,
E nesse estudo eu sempre ensino, e ele é redigido de maneira bem fácil, bem prática, que o batismo nas águas, naquela época de Jesus, não foi uma coisa que precisou ser explicado o que ele era, porque a palavra batizar naqueles tempos já se sabia que ela tem o significado de mergulhar, de imergir totalmente em água. Então não é uma gotinha de água na cabeça ou espargir, com um borrificador um pouco de água, sobre alguém. A palavra batizar significa mergulhar totalmente, imergir totalmente. Por quê? Porque ela vai ter o batismo nas águas, vai significar que você mergulhou totalmente em Jesus, que você entrou totalmente para Jesus. Então você não vai apenas ser um espectador, admirador, uma pessoa que gosta de Jesus, gosta da igreja, gosta da Bíblia, admira. Não, você no batismo você entra. Você agora se imerge. Então naquela época, quando se falava batizar, já se sabia que estava dizendo imergir, mergulhar. Então não existe nenhuma explicação na Bíblia a respeito da forma do batismo, porque ele já era praticado antes de Jesus. Uma pessoa que não era judeu e queria se tornar um judeu, o judeu era tido como as pessoas que praticavam a lei de Deus, que viviam a lei de Deus. Então a pessoa que era gentil, ela não era judeu, mas ela queria se tornar um praticante da lei de Deus. Ela queria se tornar um praticante dos mandamentos, se tornar como judeu. Então existia na época o batismo, que era a imersão, o mergulhar totalmente na água, diante de um voto, que é o que a gente faz na hora do batismo, um voto com Deus, uma promessa para Deus, de ser de Deus, e ali então ela se constituía como se fosse um judeu, mergulhava totalmente ela na água, e após ela sair da água, ela era considerada como um judeu. Em Romanos 6, versículo 1 ao 6, e também em Colossenses capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo compara o rito do batismo com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Cristo. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Este simbolismo não teria significado se a Igreja Apostólica não praticasse o batismo por imersão. Por quê? Porque quando uma pessoa morre, ela é enterrada por completo, não deixa uma parte dela do lado de fora, ou não faz de conta que enterrou. A pessoa é imergida totalmente debaixo da terra. Enfim, hoje tem a modernidade, que são as gavetas, mas se cobre por total, o caixão, enfim, é coberto por total a pessoa que morre. Então, o batismo ele é uma morte, um sepultamento, assim como Jesus morreu e ele foi sepultado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não ficou na sepultura. Jesus levantou da sepultura e já com uma nova posição no próprio corpo físico. O batismo nas águas é isto: você levanta de lá com uma nova posição, por isso que se chama de uma nova vida,
Para se ter uma nova vida. Existem alguns requisitos para o batismo. Ser batizado em nome da Trindade, ou seja, Mateus 28, versículos 19 e 20, batismo é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O significado espiritual disso, que eu vou tratar no próximo vídeo, é muito profundo e ele precisa ser obedecido dentro desta norma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que todos devemos receber, o batismo de imersão, de mergulhar totalmente. Então você vai mergulhar em Jesus, vai mergulhar de cabeça, corpo, alma e espírito. O batismo que vai te trazer de volta para uma vida ressuscitada, isso significa vida nova. O batismo que vai levar você nesse ato, confessar sua fé em Jesus, e o batismo é o que vai levar você a ter compromisso real, público, como se fosse uma assinatura, de uma vida para Deus. Assinou um contrato, e ele deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Por hoje, esta é a nossa aula vídeo, e eu estarei trazendo a próxima aula, onde estaremos tratando a questão dos elementos que compõem o batismo e o que acontece espiritualmente na hora do seu batismo. Deus te abençoe.